começar? Estamos de volta ao nosso cenário habitual para falar de um assunto extremamente importante. Imagina que você abriu sua prova discursiva, leu o enunciado e branco. Você não sabe a resposta ou ainda pior, não sabe muita coisa sobre aquele tema cobrado ali que vai além de não saber a resposta. É disso que a gente vai falar nesse vídeo aqui e eu quero antes de mais nada agradecer, batemos mais de 1000 inscritos, tô feliz pra caramba com isso, mas não é isso que vai me fazer mudar a nossa política aqui no canal. Eu continuo falando para você segurar a sua mão, ver o vídeo até o final, ver se você gosta, se você concorda com o que você vai escutar aqui. E aí sim, chegou no final, você deixa seu like, se inscreve e quem sabe até compartilha com alguém que tá precisando saber mais sobre esse assunto que a gente vai tratar aqui. Vamos lá, antes de começar eu preciso explicar para vocês por que eu acho que eu posso falar sobre provas discursivas. Primeiro, já falei com vocês, coordeno os cursos de prova discursiva lá no Treine Subjetivas para procuradorias, então assim, tenho contato direto, corrigindo o simulado dos alunos, vendo o desempenho deles, as dúvidas, dando aula, acompanho muitas vezes as correções que os examinadores fazem, né, nas provas deles, às vezes quando acaba um concurso, o pessoal me manda ali, João, o que você acha aqui dessa correção? Acha que dá para fazer recurso? Então eu sei do que eu estou falando aqui. E também esse ponto que eu vou abordar com vocês quando você abre uma questão e não tem muita certeza ali do que responder, aconteceu comigo na minha prova, que eu fui aprovado procurador federal em 2013, então, e eu fui bem, né, consegui me sair bem apesar disso, vou explicar isso para vocês, e também porque eu sempre gostei muito mais, sempre me dei muito melhor em provas discursivas e orais do que em provas objetivas. Estou aprovado? Posso falar sobre o assunto? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que entender é que a prova é subjetiva, mas a correção é objetiva. De maneira que o seu examinador, ele pega a sua questão, ou melhor, pega o espelho de correção e ele confronta com a sua resposta. De maneira que aquilo que está no espelho de correção, se estiver na sua prova, é como se fizesse um match, pronto, você ganhou ponto. Digamos que no espelho está lá, o aluno deve responder que nesse caso trata-se de aplicação do princípio da simetria. E aí continua desenvolvendo essa ideia, claro, né? Nós somos aqui muito simples. Se na sua prova você fala, aplica-se na hipótese narrada pelo enunciado o princípio da simetria, por causa disso, o espelho exige a citação ao princípio da simetria, você falou do princípio da simetria, ganhou ponto. Agora, imagina se algo está no espelho, mas não está na sua prova. Vou até esconder a minha mão aqui, Não tem match, não conectou aqui. Você não vai ganhar ponto. E aí também tem uma terceira situação, que é algo que não está no espelho, mas está na sua questão. Você foi além, você demonstrou tanto conhecimento que você falou algo que tem a ver com aquele tema da questão, mas que o examinador escolheu não colocar no espelho. Da mesma maneira, não tem aqui o match, a nossa conexão, você não ganhou ponto. Mas também você não vai perder se você for além, desde que você não fale nada errado. Por exemplo, digamos, aí continuando nesse nosso exemplo do princípio da simetria, vamos supor que você conceituasse o princípio da simetria de maneira errada e a conceituação do princípio da simetria não estivesse no seu espelho. Você ia perder ponto? Ia, porque você inseriu uma informação errada. Mas se você só for além e continuar falando tudo certo do ponto de vista jurídico, do ponto de vista técnico, você não perde ponto. Breve revisão, tá no espelho, tá na sua prova, ponto para você. Tá no espelho, não tá na sua prova, você não ganha ponto. Não tá no espelho, mas tá na sua prova, você não ganha ponto, mas você também não perde desde que você não cometa nenhum erro. A partir dessa lógica, já como deu para entender que vale mais a pena você escrever alguma coisa relacionada com aquele tema, ainda que você não saiba a resposta, ainda que você não saiba muito sobre aquele tema específico, do que deixar em branco, porque às vezes os alunos falam assim, pô João, às vezes é melhor deixar em branco, né? Que eu vou correr o risco de falar besteira. Não, porque deixar em branco é um zero garantido. Se você trata de assuntos ali correlacionados com aquela questão, você tem chance de pelo menos ganhar alguns pontos. E é aqui
que é meu ponto de discordância, que eu vejo alguns professores tratando sobre isso. A gente também recomenda, né, assim como eu, eles recomendam que você escreva. Eu nunca vi ninguém falando é melhor deixar em branco, tá? Só que eu discordo dos motivos pelos quais eles recomendam isso. E pessoal, pelo amor de Deus, isso não é uma crítica aos professores. Cada um tem suas experiências de mundo, suas vivências, passado, e às vezes faz sentido para eles levarem para esse lado. Eu só prefiro uma visão um pouco mais objetiva e estratégica, por causa das minhas experiências e da minha visão de mundo. Não é para vocês ficarem criticando ou falar que o pessoal lá está errado, não. São só visões diferentes. Mas eu já vi professor falando assim, chegou numa questão, por exemplo, que ela te pergunta, nesse caso concreto específico, teve a prescrição? Ou qual é o prazo prescricional aplicado aqui e você não sabe? Nesse ponto, você tem que conceituar a prescrição, falar os princípios que regem o Instituto, por exemplo, segurança jurídica, estabilização das relações, falar tudo que você sabe sobre a norma geral e tal, porque, aí aqui que vem o ponto mesmo de discordância, porque o seu examinador vai ficar tão impressionado com o conhecimento que você demonstrou e não vai nem perceber que no final das contas você nem deu a resposta que ele estava te perguntando, que era o prazo específico de prescrição, e você vai ganhar uma pontuação elevada. Sério mesmo que a gente vai acreditar que o examinador é besta assim? Eu não acredito nisso. Eu acredito que você tem que fazer isso. Se ele te perguntou um prazo específico da prescrição e você não sabe, conceitua o instituto, mostra que você sabe para que ele serve, os princípios que o orientam, sabe as regras gerais, cita jurisprudência, cita casos análogos, mas isso não é que o seu examinador vai ser ludibriado. É porque isso acaba estando no seu espelho. A prova não é subjetiva, não é discursiva. Então você tem que discorrer, você tem que argumentar sobre aquele ponto específico. Se fosse só para falar sim, não tem, só uma resposta mais direta, a gente só tinha prova objetiva. Aqui o seu examinador quer ver o seu poder de argumentação. E é por isso que os espelhos incorporam fundamentos além do sim, não tem, ocorreu ou não ocorreu a prescrição. Então não é que o seu examinador vai ser enganado. Vai estar no seu espelho, muito provavelmente, é muito raro um espelho de prova discursiva ter só uma linha, ou melhor, nunca vi, né? Imagina, teve ou não aparição no caso concreto? Sim, teve. Não existe espelho assim. Então, a gente discorda dos motivos, né? Porque eu tenho uma visão mais objetiva, menos romântica de como vai acontecer isso, mas a gente dá a mesma dica. Então, você não deixa a questão em branco, porque não faz sentido, você está só garantindo zero. E outra, uma coisa que vocês têm que entender, ir bem numa prova discursiva não quer dizer que você gabaritou a prova discursiva. Quer dizer que você teve muitos pontos. E é normal você ir muito bem numa questão e não muito bem em outra. Então não desista da questão só porque você não sabe aquela resposta final. Você não saber qual o prazo de prescrição naquele caso específico não quer dizer que você não saiba nada sobre prescrição. Então coloque o que você saiba, demonstre que você tem muito conhecimento, que você tem uma argumentação e muito provavelmente esses pontos que você for abordando estarão no seu espelho e você ganha pontos. Lembra que eu falei com você que isso aconteceu comigo na minha prova, que eu fui aprovado, foi muito bem? Já falei aqui, inclusive, que eu me dou muito melhor em provas discursivas e orais. Eu fui ali na prova objetiva, passei bem na média, ali, bem no necessário para passar. Só que na prova discursiva, ganhei pontuação pra caramba, ganhei posição pra caramba, é a mesma coisa na prova oral. E eu tive duas questões na minha prova discursiva que eu não sabia a resposta. Uma foi uma de direito do trabalho, que perguntava sobre a aplicação de uma multa específica aos entes da administração pública que contratam por CLT, né, no regime seletista. Eu realmente não sabia, eu tentei buscar algumas coisas ali, nunca escondi que eu nunca fui muito bom em direito do trabalho, eu precisei estudar depois de passar na procuradoria para melhorar essa deficiência minha. E aí eu não sabia muito sobre o assunto, falei um pouco sobre a multa, falei um pouco sobre a natureza jurídica ali dos entes, sobre o regime jurídico, mas não eram coisas que estavam no meu espelho. E essa letra específica era uma questão, se eu não me engano, com 3 letras. Essa letra específica eu zerei. Eu acabei indo pelo lado errado, falei que não se aplicava e a multa se aplicava. Eu realmente não sabia. E a questão, as coisas que eu escolhi colocar na minha resposta sobre regime jurídico, dos entes públicos e tudo mais, acabou não sendo pontuado. Mas você entende que se eu não tivesse falado nada, ainda assim eu só teria garantido zero? E aí também aconteceu numa questão de direito ambiental. Perguntava sobre a possibilidade de apreensão de um veículo e tudo mais naquela situação narrada. Era um momento que estava se formando a jurisprudência sobre isso, né?
E aí eu não lembrava da resposta específica, mas eu sabia muito sobre o poder de polícia na matéria ambiental, sobre as competências, como é que elas são distribuídas entre os entes, sobre como qualquer ente público pode e deve atuar para preservar o meio ambiente. Citei aquela repartição ali que tem nos artigos ali 22 até 24 da Constituição Federal. Falei bastante coisa. Cara, eu quase gabaritei essa questão, porque acaba que a gente não consegue, e acertei também, acabei falando que poderia fazer a apreensão, apesar de eu não ter certeza absoluta, eu construí um raciocínio bom e foi um notaço nessa questão de ambiental. E no final das contas, pesando tudo, a minha nota geral na prova discursiva foi muito boa e eu ganhei diversas posições. Então não me venham com essa de desistir da questão, de não fazer questão e de chegar depois, vou deixar em branco para correr o risco de falar besteira. Mas sempre escrevam coisas que têm a ver com o seu enunciado, que tem relação com aquele tema tratado e sempre prezando pelo rigor técnico, beleza? E se você está, por exemplo, pensando quando é que eu devo começar ou não a fazer os meus estudos para a segunda fase, já tem vídeo aqui no canal. E se você precisa de uma plataforma para organizar esses estudos, qual vai ser o horário que eu vou colocar esse estudo, eu vou mostrar para vocês aqui, joaomarceloliveira.com.br. É esta aqui a página inicial, vocês estão cansados de ver já? Espero que não, né? Tem aqui quem quer estudar comigo para a AGU, tem aqui quem quer fazer parte da plataforma do nosso ecossistema e eu quero mostrar a vocês aqui, a nossa ferramenta de calendário, conta novinha, conta zerada para eu simular aqui com vocês. E digamos, que no sábado você vai querer fazer um simulado de provas discursivas que você vai resolver uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e você tirou para fazer no sábado. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, é configurar esse meu calendário. Eu quero que meu calendário comece às 6 da manhã e vá até às 21 horas e minha semana comece no domingo, porque isso aqui tá mais que suficiente, né? Não vou começar a estudar na madrugada. Pode ser que você precise, aí você coloca cada um do seu jeito. E digamos que eu vou começar o meu simulado às 8. Então, cria aqui um novo horário de estudo. Vai ser que dia? No sábado, dia 9, a partir das 8 da manhã. E talvez eu fique aqui, 4 horas. Então, nós vamos até meio-dia aqui. E nós vamos fazer? Poderia colocar qualquer aqui, botei até matérias que caem em PGM, tem até História e Informática, que não é muito comum para a PGE, para as carreiras da AGU, mas nós vamos fazer um simulado subjetivo. Qual é a descrição da atividade? Um simulado completo? Ou 2 questões? Ou uma peça inteira? Você sabe, simulado completo. Está criado o seu horário de estudo. Você pode, inclusive, não vou até meio-dia não. Vou até 1 da tarde, vou até 2 da tarde, vou até 9, 10 da manhã, porque eu vou fazer menos. E aí você cria aqui, Inclusive, mostrei para meus alunos como se eu tivesse uma meta micro aqui à esquerda. Criei, quero estudar o PDF-1 de internacional. Enquanto eu não cumprir essa matéria aqui, essa atividadezinha aqui, olha só como é que está o meu painel de desempenho, mostrando que na segunda-feira eu estou com uma tarefa pendente, eu posso voltar aqui. Digamos que eu tenha concluído, nada de mentir para vocês não, vem aqui, ela vai ficar verdinha e eu ganho até uma estrelinha do nosso sistema. Tinha mostrado para ele se eu tivesse colocado uma meta de internacional aqui, terminar os PDFs, essa é a nossa meta macro que está aqui. Vou mostrar isso aqui direto para vocês, mas vou excluir essa aqui, depois a gente cria uma outra. Posso excluir essa aqui também, que agora eu estou com uma conta só para mostrar para vocês aqui, fica muito mais tranquilo. Beleza? Convido vocês a conhecer joaomarceloliveira.com.br. E agora eu vou aqui, ler os comentários do YouTube para não deixar vocês falando sozinhos. Cara, esse vídeo aqui eu confesso que eu não esperava a repercussão que teve, como eu me tornei procurador federal e o que eu teria feito diferente, onde eu conto a minha trajetória para vocês. E eu fiquei tão impressionado com o tanto de comentário que vocês deixaram, as histórias que vocês compartilharam também, que eu fiz questão de responder um por um, mas eu realmente não esperava. Então, assim, cara, muito obrigado mesmo. Fiz questão aqui de deixar uma resposta para cada um. Vou escolher um aqui, só para ler aqui por alto, para poder
ser um simbólico aqui de que eu respondi a todos vocês, mas pode ficar tranquilos que, cara, sério, eu fiz questão de responder, ninguém vai ficar sem resposta, mas aqui, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou responder só um, ó. Espetacular sua história, professor. Estimulante e instrutiva, é o John 3130. É uma história naturalmente distinta e, contanto desde o primeiro concurso, eu dou um testemunho de pessoal de 22 anos estudando para concurso. Para concurso de carreira superior especificamente 17, e creio que agora se aproxima o momento que hei de ser seu colega na Advocacia Pública Federal, já com 40 janeiros no currículo. É bonito ouvir a história do senhor, só errou aqui, porque aqui é na amizade, não é na autoridade, pode falar de você, até prefiro que vocês me chamem você. A sua história também é a sua empatia por histórias de lutas mais diversas. Parabéns pelo canal, deixei um amei aqui, já respondi, mas João, eu confesso que eu fiquei um pouquinho preocupado com você, tá? Eu sei que eu não sei a sua história, eu não sei se você teve algum percalço aí nesse meio tempo, se esses 22 anos, 17 anos estudando, você teve que parar, não sei se você teve filho, não sei se teve algum problema familiar, mas em regra não precisa ficar tanto tempo assim estudando, tá? O pessoal costuma conseguir passar nesse estudo, não é uma crítica, porque de novo, eu não sei o que você passou para precisar ficar esses 7 anos. Eu também torço muito que você venha para a carreira aqui com esses novos concursos, vai ser um prazer te receber como colega. Se acontecer de você passar, vou até mudar. Quando acontecer de você passar, me manda uma mensagem aqui, ó, me fala seu nome para eu poder te dar um alô aqui pelos e-mails institucionais, tá? Porque aqui não é o seu nome, não precisa vir aqui falar seu nome nem nada, não é isso que eu tô dizendo. Mas quando a gente virar colega, falou, ó, lembra daquele comentário no YouTube, sou eu, agora a gente virou colega, sem problema nenhum. Você vai ver que a gente tem um mecanismo de comunicação entre os membros, vai ser um prazer, mas preciso te dar esse alerta, igual eu escrevi aqui, ó. Só toma cuidado, talvez, se você não teve nenhum problema nesse meio do caminho, não teve nenhuma intercorrência familiar, não precisava desses 17 anos. Olha isso com calma aí, porque eu quero que você passe o quanto antes, beleza? E quando eu estava passando aqui, ó, isso aqui passou depois do que eu estava lendo, ó, tem um outro comentário aqui, ó, do Valdone Pereira Bart dos Santos. Acho que li seu nome certo. Obrigado por compartilhar, professor. Eu que agradeço você ter assistido meu vídeo. Espero que um dia o senhor se torne ministro do STF por duas razões. Ter levado conhecimento e sua percepção da realidade social. Eu tô numa vibe que eu tô assim, ó, eu aceito qualquer elogio, então tomara mesmo, aceito, mas te confesso que eu não tenho muita vontade não. Primeiro, porque eu não saberia discutir com aquela pompa que eles têm. Vossa Excelência está equivocado, é uma mistura de atraso com, né? Não vou nem continuar aqui para não entrar nas referências perigosas. Mas eu não é algo que eu almejo não, mas também é aquela coisa, se me chamarem, eu não acho que eu não sou capaz de negar não. E aqui o Paulo PBF 7127. Professor, o que acha do estudo de sinopse para a AGU? Passei por um concurso de nível similar há 20 anos e gostaria de tentar a AGU. Embora tenha base, já faz tempo no estudo para concurso. Não tenho tempo de reler as obras mais densas. Não tem porquê, Paulo. Você tem tempo de ler as sinopses e as obras um pouquinho mais densas. Eu não sou capaz de falar, olha, com sinopse você não passa. Se a gente for dar uma olhada nas pessoas, tem uma pessoa ou outra que passa com sinopse sim e tal, mas eu não iria por esse caminho. Já até falei aqui em outros vídeos, respondi uma pergunta parecida, que eu não arriscaria. Eu talvez iria de sinopse nas matérias de terceiro escalão, nem de segundo. Por exemplo, ali, ó, empresarial, talvez um previdenciário ali iria. Se você agora saindo um pouco da AGU, né, nas procuradorias que cobram urbanístico, eu iria. Nas matérias de primeiro escalão, o que eu estou falando? Constitucional, administrativo, tributário e processo civil, que são matérias que têm uma cobrança mais ampla e mais densa, eu iria com livros estruturados mesmo, um livro grande para poder ter um conhecimento estruturado. Nas de segundo escalão, e eu estou chamando aqui financeiro, civil, que a gente nem precisa ler um manual inteiro de civil pensando em procuradoria, ambiental, trabalho, processo de trabalho, aí sim eu pegaria materiais resumidos, mas ainda assim não iria de sinopse. Mas é aquela coisa, gente, vocês têm que entender. O que eu acho, o que eu penso, o que eu acredito, não é necessariamente o que é uma verdade absoluta. Eu tenho certeza absoluta que se você procurar, você vai ver pessoas que passaram na AGU estudando só para sinopse, nem estou falando de 20 anos atrás. E 20 anos atrás dá uma diferença bastante considerável. Eu já acho que para o tempo que eu passei até aqui, eu já vejo essa diferença também, são 10 anos.
Então, não dá para a gente traçar esse paralelo, a gente tem que se adaptar a uma nova perspectiva dos concursos. Também tem uma dificuldade de entender o que você disse, o que seria similar, né? Porque é um conceito muito aberto. Mas o que eu tenho visto, a maioria das pessoas segue esse tipo de livro que eu falei com você, não é uma preparação inteira por sinopse, mas, de novo, eu estou falando o que eu acredito, o que funcionou para mim, o que eu continuei. Ah, mas fulano passou. Não é uma crítica aqui não, nem uma grosseria. Então, você tem que perguntar para ele. É só porque eu não trabalho com isso. Então, como eu não mexo com essas coisas, não foi a preparação que eu fiz, não é o que eu recomendo para meus alunos, eu não sei te dar essa melhor resposta. Ah, João, me explica aí como é que é aprovado com sinopse. Não sei. Por quê? Não foi isso que eu fiz, não é isso que eu vejo. Beleza? Como sempre, eu agradeço a atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.